Boa noite a todas. Tudo bom? Meu nome é Galateia X. Mas quando eu não estou montada, eu continuo maravilhosa, mas respondo pelo meu nome, Lua Lambert, que não é meu nome de documento, não é meu nome de batismo, é o nome que eu fiz ser meu. Porque, além de drag queen, eu sou travesti, eu sou professora, eu sou mestra em educação, eu sou atriz, eu sou palhaça, eu sou performeira, eu sou vendedora, a gente faz de tudo um pouco, né? Bem, mas o que eu quero falar com vocês hoje aqui? Eu quero falar um pouquinho sobre histórias que a gente não conhece. Sabe aquela coisa de que toda história tem mais de um lado? Pois bem, a gente normalmente só conhece a versão oficial. Mas quem que decide o que é oficial, o que é verdadeiro? O que a gente entende por verdade já foi escolhido como a história certa, que é a história de quem venceu, de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais poder. Acho que deu para entender, né? Mas só para ficar visualmente notável, levanta a mão aqui para a tia, quem aqui já leu, conhece ou consome autoras trans ou travestis? Pois bem, e autoras cisgêneras, vocês conhecem? Calma, a tia vai explicar o que é cis também, não precisa morrer não. Cis é quem não é trans, né? Quem nasceu, foi designado ao gênero socialmente atribuído à sua genital e assim se identifica ao longo da vida, diferente da pessoa trans, que atravessa essas linhas de gênero. Gênero é uma grande fanfic, né? É uma grande história que contaram e a gente opta por acreditar. É uma história convincente, apesar de falha. É que nem no RPG, que você escolhe se você vai jogar com o cavaleiro, ou com a elfa, ou com o mago. Pois bem, o homem e a mulher são essas categorias. E dentro delas tem um zilhão de outras. Tipo, o homem machista, o homem intelectual, o homem alternativo, homens afeminados, homens simples, etc, etc, etc. E a mesma coisa acontece com mulheres. Muito femininas ou pouco femininas, delicadas, meigas, histéricas, ativas, independentes, ou o que elas quiserem ser. Mas por que eu estou falando disso com vocês, né? A louca que vem falar de gênero e de repente está falando de RPG e fanfic. Isso é tudo para a gente entender como eu vejo as relações, que são jogos, né? São acordos não necessariamente formais, são tratados implícitos e tão antigos e históricos que ganham um teor de natural, de imutabilidade, de anacronismo, o que também não é verdade, né? O que acontece quando a gente começa a ler essas outras fanfics? Se a gente parar para pensar, ser homem e ser mulher sempre mudou, sempre teve outro significado, em diferentes culturas, ou religiões, ou épocas, né? Enfim, qualquer momento do mundo. As coisas não são estáticas. Vocês sabem o que é uma fanfic? É aquela história que surge depois de uma história oficial, né? São fãs que imaginam, inventam e criam outros universos dentro do universo da ficção original. Eu sempre gostei de fanfic. Que são formas de ver com outro filtro aquele mundo, aquelas personagens. E, gente, mesmo que não oficial, é tudo ficção. Que diferença faz? Mas por que eu estou falando disso com vocês? O meu ponto é, existem histórias que acabam engolindo outras, né? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, até o Renascimento, mulheres não podiam estar no palco. Estou falando aqui de mulheres cis, tá? Para a gente deixar bem marcadinho. Elas não podiam estar no palco, ou em cena, ou serem letradas, ou tratadas como seres humanos, né? Enfim, então o beijo entre Romeu e Julieta foi um beijo entre um ator e uma drag. O que não quer dizer que esse ator não era uma pessoa transgênera, ou que drag e trans é a mesma coisa. Isso não é o ponto agora. O que eu quero dizer é que essa história foi muito mal contada. E a gente não consegue identificar essas pessoas e saber como elas se entendiam, ou a identidade de gênero delas. Por isso que eu reforço, é importante a gente circular outras histórias, outros pontos de vista, né? Até então pode parecer bem específico, mas a tia tem outra historinha para vocês. No Renascimento, especialmente na transição da Idade Média para o Renascimento, as sociedades passaram por um processo de mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, o que, na prática, gente, é a mudança da fanfic que era oficial. As pessoas cansaram dessa história de "ai, porque Deus quis", e começaram a criar a história de "ai, como que a humanidade fez?". Enfim, nessa época, tem o apogeu das universidades, não é mesmo? Os templos da verdade absoluta, neutra e científica. O que é, lembrando, só mais uma fanfic. Nessa época, homens brancos europeus, doutores, cunhavam as suas verdades que iam reger o mundo por muitas eras após. E, ao mesmo tempo, havia uma produção de saberes que foi subestimada, apagada, massacrada, que são as mulheres. Elas acabavam por criar suas próprias formas de viver. Tipo superstição de vó, sabe? Toma chá disso, bem, que vai curar.
Quem falou isso para ela, gente? O médico fala outra coisa, mas não quer dizer que o chá não funciona, né? Pois bem, essas mulheres, especialmente as menos desejáveis na vida social, porque elas eram velhas, ou viúvas, ou solteiras, enfim, elas acabavam sendo afastadas da vida social, e nessa margem elas criavam suas próprias formas de cura, de cuidado, de crença. Essas mulheres foram as chamadas de bruxas. Uma mulher que, mesmo sem querer ou saber disso, desafia a nascente e imponente voz da ciência, desafia o patriarcado, desafia as normas de casamento monogâmico, heterossexual, precisa ser botada no seu lugar. Então queimam. Entende? Eu não estou dizendo que a ciência está errada, que a gente não pode acreditar na universidade, não é esse o ponto. O que eu quero dizer é que conhecimento não se hierarquiza, ele é horizontal. O saber da velha senhora bruxa, ele não é menos legítimo, menos importante ou menos válido que os dos homens doutores, mas com a diferença que eles podem queimar uma mulher que discorde, enquanto elas estão lutando para existir. Entende? Isso é assimétrico. E por isso que o teor de verdade da ciência supera o da nossa avó, que acha que se a gente ficar vesga e o galo canta, o olho nunca mais volta. Tá, mas ok, parece super abstrato. Tudo bem, a tia tem uma historinha bem concreta para vocês também, não tem problema. Na escola a gente estuda um monte de coisa, né? Mas alguém já pré-determinou quais coisas. Alguém entendeu que estudar física, química e biologia era mais importante que estudar, sei lá, marcenaria, gastronomia, programação de computadores, corte, costura, sei lá, qualquer coisa que não está nos currículos escolares. Já escolheram as verdades importantes, entende? E mesmo dentro dessas disciplinas pré-estabelecidas, já escolhem também os autores, as linhas de pesquisa, os nomes que a gente vai estudar. Nada é neutro, nada é isolado, entende? Para a gente entender bem esse exemplo, por que a gente estuda a história do Brasil a partir da colonização europeia? Tinha gente aqui antes disso, meu amor. A população indígena, que vem até hoje sendo violentada, dizimada e desrespeitada, passou por um processo colonizador de genocídio, de escravização, nossa, de violências incontáveis. E até hoje a gente vai falar de Brasil e a gente pensa em Pedro Álvares Cabral. O que isso quer dizer? Pelo poder, a fanfic europeia engoliu a fanfic indígena. E a gente só conhece essa versão. Ai, que doido, né? O processo colonizador, além de ser físico, geográfico, cultural, econômico, ele também coloniza o nosso imaginário, coloniza os nossos saberes. Para vocês entenderem bem, tem uma outra historinha aqui sobre histórias que engolem outras, que abusam do teor de verdade que ganham. Lá entre o século XVIII e o século XIX, existiu uma ciência chamada frenologia. Homens brancos, doutores, escreviam sobre isso, que validava como verdade científica e levava um monte de gente a acreditar nessa história. O que essa fanfic falava? Ela dizia que, pela análise da estrutura craniana da pessoa, era possível medir ou prever as suas faculdades mentais. Ou seja, crânios mais robustos, mais largos, mais protuberantes, eram mais propensos a serem violentos, a serem menos intelectuais, a serem menos civilizados. Vocês sabem quem é o fenótipo desse crânio? A negritude. Ou seja, homens brancos usavam a ferramenta científica para cunhar verdades que não são nada científicas, elas são racistas. Isso, além de criminoso e antiético, é muito perigoso, porque gera todo um imaginário social de que a pessoa negra é menos capaz, menos humana. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que o homem branco, hétero, cisgênero, europeu ou estadunidense, burguês, foi quem teve para si o direito de dar nome para todas as outras pessoas? Foi ele que decidiu que a negra é negra, porque ela é negra em relação ao homem. A mulher é a outra do homem. A homossexualidade é a sexualidade dissidente. Mas dissidente do quê? Esse enunciado pressupõe que o normal, que a verdade, é nascer hétero. Estranho ser isso aí. Esquisita, dissidente. Vocês já pararam para pensar como essa narrativa seria diferente se quem falasse sobre isso na época que o termo foi cunhado fosse uma pessoa homossexual? Pois bem, a homossexualidade, inclusive a transgeneridade também, foram nomeadas antes de heterossexualidade e cisgeneridade. Sabe por quê? Porque primeiro a gente nomeia a aberração, para depois a gente validar o lugar da normalidade. Muito obrigada.